Guerra Mundial foi o maior e mais devastador conflito da história. Com mais de 60 milhões de mortes e vastas regiões destruídas, essa guerra alterou a geopolítica mundial e deu forma ao mundo moderno. Como tudo começou? Como foi possível que o mundo mergulhasse em tal catástrofe? Neste vídeo, vamos explorar as origens, os eventos-chave e as consequências desse confronto global. Capítulo 1. As causas da guerra. Para compreender a Segunda Guerra Mundial, devemos voltar ao fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Embora a guerra tenha terminado com a assinatura do Tratado de Versalhes, ele não trouxe paz duradoura. A Alemanha foi forçada a aceitar duras condições, perdendo territórios e sendo obrigada a pagar pesadas indenizações. Isso levou à instabilidade econômica e política, criando terreno fértil para a ascensão de líderes extremistas. Entre os anos 1920 e 1930, Adolf Hitler aproveitou o descontentamento crescente para consolidar o poder. Suas ideias de supremacia ariana, revanchismo alemão e expansão territorial encontraram eco numa população exasperada pela crise. Em 1933, Hitler assumiu o controle do governo e começou a transformar a Alemanha em um estado totalitário. Enquanto isso, outros regimes autoritários também surgiam. Na Itália, Benito Mussolini liderava o Partido Fascista, com ambições expansionistas no norte da África. O Japão, liderado por uma elite militarista, buscava expandir seu império na Ásia, com a invasão da Manchúria em 1931 como o primeiro passo. A União Soviética, sob o comando de Joseph Stalin, adotava políticas internas brutais, mas também se preparava para ampliar sua influência global. O mundo estava à beira do colapso, com potências autoritárias se consolidando e preparando suas populações para um conflito inevitável. Capítulo 2. O caminho para a guerra. Os anos que antecederam a guerra foram marcados por uma série de eventos que moldaram o cenário internacional. Em 1936, a Alemanha violou o Tratado de Versalhes ao remilitarizar a Renânia. A Liga das Nações, criada para preservar a paz, foi incapaz de agir com firmeza. A Itália, por sua vez, iniciou a invasão da Etiópia em 1935, mostrando o desprezo dos regimes fascistas pelas normas internacionais. A Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939, foi um campo de testes para as potências fascistas. Hitler e Mussolini apoiaram o general Francisco Franco, transformando o conflito em uma antevisão do que viria a seguir na Europa. A Espanha, após 3 anos de intensos combates, caiu nas mãos de um governo fascista, mas a guerra em si preparou o terreno para um conflito maior. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria e, logo depois, voltou-se para os Sudetos, uma região da Tchecoslováquia habitada por uma grande população alemã. Através do Acordo de Munique, as potências ocidentais, lideradas pelo primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, acreditaram ter evitado a guerra ao permitir essa anexação. Contudo, em 1939, Hitler quebrou os acordos e invadiu o restante da Tchecoslováquia. Em agosto de 1939, Hitler assinou o Pacto Molotov-Ribbentrop com a União Soviética, garantindo que os dois países não se atacariam e dividiriam a Polônia entre si. Com esse pacto, Hitler estava pronto para iniciar sua campanha de expansão territorial. Capítulo 3. A guerra começa. Invasão da Polônia. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. A estratégia de guerra relâmpago, ou Blitzkrieg, combinava ataques rápidos de tanques e aviões, superando as defesas inimigas antes que elas tivessem tempo de reagir. Em poucas semanas, a Polônia foi derrotada, e o país foi dividido entre a Alemanha e a União Soviética. 2 dias após a invasão, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Contudo, nos primeiros meses, os aliados ocidentais não conseguiram mobilizar uma ofensiva efetiva. Essa fase inicial da guerra na Europa, muitas vezes chamada de Guerra de Mentira,
ou Sitzkrieg, foi marcada por uma expectativa tensa, enquanto a Alemanha continuava suas conquistas. Capítulo 4. A expansão do conflito e a Blitzkrieg. Em abril de 1940, a Alemanha lançou uma invasão surpresa na Dinamarca e na Noruega, estabelecendo o controle do Mar do Norte e assegurando rotas estratégicas para o minério de ferro sueco. Um mês depois, a Alemanha atacou a Holanda e a Bélgica, antes de avançar para a França. A superioridade tática da Blitzkrieg ficou evidente quando, em apenas 6 semanas, as forças alemãs venceram as defesas francesas e britânicas. Uma das maiores retiradas da história militar ocorreu em Dunkerque, onde mais de 300 mil soldados aliados foram evacuados para a Grã-Bretanha, deixando a França à mercê dos alemães. Capítulo 5. O eixo em seu auge. Em junho de 1940, a França se rendeu, e Hitler celebrou a vitória. O país foi dividido, com o norte sendo ocupado pela Alemanha, enquanto o governo colaboracionista de Vichy, liderado por Philippe Pétain, controlava o sul. Com a queda da França, o Reino Unido se tornou o próximo alvo. A Batalha da Grã-Bretanha foi travada nos céus em 1940, quando a Luftwaffe alemã tentou dominar a Royal Air Force britânica. Contudo, a bravura dos pilotos britânicos e a tecnologia inovadora, como o radar, garantiram a vitória para os britânicos, forçando Hitler a adiar seus planos de invasão. Enquanto a guerra na Europa avançava, os aliados do eixo também ampliavam suas ações. Mussolini, tentando expandir seu império no norte da África, iniciou campanhas na Líbia e na Etiópia, enquanto o Japão, que já estava em guerra com a China desde 1937, expandia sua presença no Sudeste Asiático. Capítulo 6. O ataque a Pearl Harbor e a entrada dos EUA. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão realizou um ataque surpresa contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. Em poucas horas, grande parte da frota do Pacífico dos EUA foi destruída ou seriamente danificada. O ataque, planejado para neutralizar a capacidade americana de interferir na expansão japonesa no Sudeste Asiático, teve o efeito contrário, levou os Estados Unidos a entrar formalmente na guerra. No dia seguinte, o presidente Franklin D. Roosevelt descreveu o ataque como um dia que viverá na infâmia e declarou guerra ao Japão. Poucos dias depois, a Alemanha e a Itália também declararam guerra aos Estados Unidos, formalizando o conflito em uma escala verdadeiramente global. A entrada dos EUA na guerra alterou drasticamente o equilíbrio de poder. Os Estados Unidos, com sua vasta capacidade industrial, começaram a mobilizar rapidamente sua economia para a produção de armamentos em larga escala, tornando-se o arsenal da democracia. A guerra no Pacífico e na Europa tomava proporções cada vez maiores, e os aliados finalmente estavam em posição de virar o jogo contra as potências do eixo. Capítulo 7. A Frente Oriental e o cerco de Stalingrado. Antes da entrada dos Estados Unidos, em junho de 1941, Hitler já havia iniciado a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Ignorando o pacto de não agressão com Stalin, Hitler enviou milhões de soldados para o leste, acreditando que poderia conquistar a União Soviética em poucos meses. As forças alemãs avançaram rapidamente, capturando vastas regiões, mas logo enfrentaram resistência feroz e condições extremamente duras. Um dos momentos mais decisivos da guerra ocorreu na Batalha de Stalingrado, de 1942 a 1943. Hitler queria capturar a cidade por seu valor simbólico e estratégico, mas os soviéticos, liderados pelo Marechal Zhukov, defenderam ferozmente a cidade. O cerco durou meses, com combates brutais corpo a corpo. No final, as forças alemãs foram cercadas e forçadas a se render, marcando uma das maiores derrotas da Alemanha nazista. A vitória soviética em Stalingrado foi um ponto de virada crucial na guerra. A partir daí, o Exército Vermelho começou a empurrar as forças alemãs de volta para o oeste, em direção à Alemanha.
A União Soviética, a um custo humano inimaginável, desempenharia um papel vital na derrota de Hitler. Capítulo 9. A campanha da África e a queda da Itália na África, a guerra também tomava novos rumos. As forças britânicas, lideradas pelo general Montgomery, enfrentavam o Afrika Korps de Rommel, o Raposa do Deserto. Em 1942, na Batalha de El Alamein, os britânicos conseguiram uma vitória crucial, empurrando as forças do eixo para fora do Egito e em direção à Tunísia. Em 1943, os aliados invadiram a Itália, começando pela Sicília. O regime fascista de Mussolini, já enfraquecido, entrou em colapso, e o ditador foi deposto e preso. No entanto, as forças alemãs rapidamente tomaram controle do norte da Itália, e a luta continuou até o fim da guerra. A campanha na Itália foi longa e brutal, com combates intensos nas montanhas e nas cidades, mas, eventualmente, os aliados conseguiram tomar o controle total do país. A queda de Mussolini foi um golpe simbólico para as potências do eixo, mostrando que até mesmo seus aliados mais próximos estavam à beira do colapso. Capítulo 10. O dia D e a liberação da Europa. Em 6 de junho de 1944, os aliados lançaram a maior invasão anfíbia da história, conhecida como o Dia D. Tropas britânicas, americanas e canadenses desembarcaram nas praias da Normandia, na França, enfrentando fortificações alemãs pesadas. Apesar das perdas significativas, os aliados conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte e começaram a liberar a França. Com a resistência francesa ajudando a luta, os aliados avançaram rapidamente, libertando Paris em agosto de 1944. As forças de Hitler estavam sendo empurradas de volta para a Alemanha por todas as frentes, tanto do oeste pelos aliados ocidentais quanto do leste pelo Exército Vermelho Soviético. Com os aliados avançando rapidamente, as forças alemãs começaram a recuar. As cidades alemãs foram submetidas a intensos bombardeios, e a guerra chegou ao território alemão. Hitler, já isolado e com poucos recursos, viu seu império nazista se desintegrar diante de seus olhos. Capítulo 11. O fim da guerra na Europa. No início de 1945, as forças soviéticas chegaram a Berlim. A batalha final pela capital alemã foi feroz, mas a derrota nazista era inevitável. Em 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio em seu bunker subterrâneo. Poucos dias depois, em 7 de maio, a Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados. A guerra na Europa havia terminado. Capítulo 12. A batalha final no Pacífico, e as bombas atômicas. Com o fim da guerra na Europa, os aliados voltaram sua atenção para o Pacífico, onde o Japão continuava a lutar ferozmente. Em 1945, os combates se intensificaram nas ilhas de Iwo Jima e Okinawa, onde as tropas americanas enfrentaram uma resistência determinada. A Batalha de Okinawa foi uma das mais sangrentas da guerra, com pesadas baixas de ambos os lados, incluindo civis. O Japão, apesar de suas derrotas crescentes, recusava-se a se render. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um novo tipo de arma estava sendo desenvolvida em segredo: a bomba atômica. O projeto Manhattan, liderado por cientistas como Robert Oppenheimer, culminou na criação da arma mais destrutiva que o mundo já havia visto. O presidente Harry Truman, que assumiu após a morte de Franklin D. Roosevelt em abril de 1945, tomou a difícil decisão de usar essa arma para forçar a rendição do Japão. Em 6 de agosto de 1945, o bombardeiro B-29, Enola Gay, lançou a primeira bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima. A explosão devastou a cidade, matando instantaneamente cerca de 80 mil pessoas, com muitos outros morrendo nos meses seguintes devido à radiação. 3 dias depois, uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki, causando uma destruição semelhante. Esses ataques sem precedentes levaram o imperador Hirohito, que até então permanecia em silêncio, a intervir.
Em 15 de agosto de 1945, ele anunciou a rendição incondicional do Japão, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Para muitos, a guerra terminou com um sentimento de alívio, mas também de profunda tristeza e reflexão sobre o custo da vitória. Capítulo 13. As consequências da guerra. A Segunda Guerra Mundial deixou o mundo em ruínas. Milhões de vidas foram perdidas e incontáveis cidades e infraestruturas foram destruídas. Na Europa, o Holocausto havia revelado a extensão dos crimes de guerra cometidos pelos nazistas. 6 milhões de judeus e milhões de outras minorias, incluindo ciganos, poloneses, eslavos e dissidentes políticos, foram assassinados nos campos de concentração e extermínio. A revelação desses horrores chocou o mundo e influenciou a criação de novas instituições internacionais. Em conferências de paz, como Yalta e Potsdam, as potências vitoriosas, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, começaram a planejar o futuro da Europa e do mundo. A Alemanha foi dividida em zonas de ocupação, e novas fronteiras foram desenhadas em toda a Europa e Ásia. Contudo, essas conferências também semearam as sementes da Guerra Fria, um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética que definiria as décadas seguintes. Milhões de pessoas foram deslocadas pela guerra, resultando em uma crise humanitária sem precedentes. Refugiados procuravam recomeçar suas vidas em meio à destruição, enquanto veteranos feridos retornavam para enfrentar os traumas físicos e psicológicos da guerra. Nações em todo o mundo tiveram que reconstruir, tanto no sentido literal quanto no emocional. Capítulo 14. A criação de um novo mundo. Da devastação da Segunda Guerra Mundial, nasceram novos esforços para criar um mundo mais estável e pacífico. Em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de promover a cooperação internacional e evitar futuros conflitos globais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948, foi uma resposta direta às atrocidades cometidas durante a guerra, estabelecendo padrões globais de direitos humanos. A guerra também acelerou o fim dos impérios coloniais. Muitas colônias que haviam sido controladas pelas potências europeias viram a guerra como uma oportunidade para buscar sua independência. Na Ásia e na África, movimentos de descolonização começaram a ganhar força, levando à criação de novos estados independentes nas décadas seguintes. Nos anos seguintes, o mundo entrou em um período de reconstrução. Na Europa, o Plano Marshall, liderado pelos Estados Unidos, ajudou a revitalizar economias devastadas, especialmente na Alemanha e na França. No Japão, as reformas econômicas e políticas, com o apoio dos americanos, transformaram o país em uma potência industrial. A Guerra Fria, no entanto, criaria novas tensões globais, e o mundo permanecia dividido entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Capítulo 15. O legado da Segunda Guerra Mundial. O legado da Segunda Guerra Mundial continua a ser sentido até hoje. O conflito alterou para sempre a geopolítica global, e os horrores da guerra inspiraram gerações a lutar pela paz e pelos direitos humanos. As lições aprendidas com a ascensão de regimes totalitários e com o genocídio continuam a influenciar políticas globais, educação e memórias coletivas. Mais de 75 anos após o fim da guerra, o mundo ainda reflete sobre as causas e consequências desse conflito devastador. O compromisso com a paz, o respeito pelos direitos humanos e a cooperação internacional são valores que nasceram da tragédia da Segunda Guerra Mundial, mas que continuam a ser desafiados em nossos dias. Conclusão: a Segunda Guerra Mundial não foi apenas um confronto de exércitos, foi uma luta de ideias, de nações e de civilizações. Suas consequências moldaram o século XX e continuam a influenciar o século XXI. Compreender sua história é vital para garantir que as gerações futuras possam aprender com os erros do passado e trabalhar juntas por um mundo mais justo e pacífico.
Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos históricos. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os eventos que moldaram o mundo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!